Fala, galera que acompanha a Placar. Bom, vamos falar desse jogo entre Palmeiras e Mirassol, um empate, né? Mais um jogo em que o Palmeiras não apresentou grandes ideias, um jogo morno. Na verdade, achei um jogo ruim, inclusive, do Palmeiras. O Verdão que ainda não conseguiu vencer em casa nesse Campeonato Brasileiro, e isso é bem preocupante, né? Porque boas campanhas começam também por bons desempenhos dentro de casa. E o Palmeiras não tem conseguido fazer isso. O Verdão que sempre foi muito forte no Allianz Parque e nessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, não consegue bons desempenhos. Falando da escalação, o Abel mais uma vez nos surpreendeu, ele não tem repetido escalações e eu já falei no Opinião e em outros pós-jogos por aqui que eu acho importante você manter uma consistência, né? Dar rodagem e deixar alguns jogadores serem titulares mais vezes para a gente entender o que eles podem oferecer. E o Abel não tem feito isso. Um jogador que eu sinto falta de ser titular é o Maurício, porque eu acho que ele sempre tem boa aproximação na área e é um dos poucos jogadores que chuta desse elenco. O Palmeiras tem um grande problema que não finaliza, né? Às vezes fica rondando muito a área ali do adversário, não tem boas triangulações, não tem variações de jogada, a bola parada do Palmeiras morreu, enfim. E eu sinto falta de jogadores também que finalizem, e o Maurício pode ser esse jogador. O Abel Ferreira começou com uma formação com o Rafael Veiga, que mais uma vez não jogou muito bem, apesar dele ter dado o passe pro gol do Facundo Torres, que até muito palmeirense ali na hora reclamou, não é possível que você não vai chutar. No fim foi um bom passe. Facundo Torres chutou fraco, mas a bola entrou. E também, falando agora da formação de novo inicial, o Palmeiras começou com o Felipe Anderson pela esquerda, outro jogador que não tem sequência, ele desempenha melhor pela direita, mas hoje começou pela esquerda. Lá no Mundial, jogou a primeira partida contra o Porto, sumiu e agora voltou ao time titular. Enfim, é difícil entender, né, as ideias do Abel nessa temporada. Eu gosto muito do Abel Ferreira, é um treinador que deu muitas alegrias ao Palmeiras e isso é inegável, né? Muitos títulos importantes, o treinador que tem mais títulos com o Palmeiras, mas a gente também tem que criticar quando as coisas não estão funcionando. E a verdade é que nessa temporada as coisas não estão funcionando. O Palmeiras não tem jogado bem e quando joga bem tem esse problema de finalização. Eu pego aqui um exemplo. Contra o Botafogo, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras jogou muito bem, foi dominante, mas foi fazer o gol só lá na prorrogação com o Paulinho, que aliás é um jogador que também faz muita falta e é uma pena que o Palmeiras não possa contar com esse jogador até o fim da temporada, né? Porque agora ele vai passar por cirurgia e só volta no ano que vem. Enfim, no primeiro tempo, mais do mesmo, sem muita criatividade. Outra coisa também que foi um pouco constante no Mundial, e cito aqui o jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras viu por vezes o Mirassol rodar a bola e não tinha aquela pressão, né, defensiva. Então o Palmeiras às vezes fica vendo o adversário tocar a bola, trocar passe e não tem aquela marcação-pressão. E hoje no primeiro tempo eu senti falta disso também. Enfim, o Palmeiras chegou ao gol, mas depois quando tomou o gol também, com uma boa jogada, né, uma cobrança de falta do Mirassol, com um belo lançamento, o Palmeiras morreu, mais uma vez, não conseguiu exercer superioridade dentro de casa, mesmo com as mudanças também. Mais uma vez, eu gosto do Maurício, acho que ele é um jogador que chuta, não fez um grande jogo, mas é um jogador que pelo menos tenta. O Alan hoje acho que não foi tão bem, por vezes carregou muito a bola, mas é um jogador que eu quero ver mais vezes também, ainda mais agora que não tem o Estevão. Enfim, e a gente viu também a estreia do Sosa. O Sosa, que é um jogador que já mostrou que é rápido e que o Palmeiras precisa disso também, de aceleração. Muitas vezes o Palmeiras tem chances de contra-ataque, o Palmeiras pode trabalhar uma bola ofensiva mais rápido e não tem uma transição mais rápida. Então, quem sabe, o Sosa pode ser esse cara. Enfim, muito a melhorar nessa equipe do Palmeiras, que não consegue se aproximar do líder Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nesse restante de temporada. Lembrando que o Palmeiras joga em casa mais uma vez no final de semana contra o Atlético Mineiro. Será que a vitória vem? Enfim, comenta aí o que vocês acharam desse jogo do Palmeiras.